Quais as chaves do New York Knicks para a próxima temporada? Vamos debater sobre o assunto. Fala galera do Knicks BRTV, Victor Reed falando, e hoje vamos conversar sobre as chaves do Knicks nessa off-season, né? A temporada para o New York Knicks acabou, nesse mês de junho tem draft e mês seguinte já tem a janela de free agent. Então, gente, eu peço um pouquinho de paciência para vocês, que esse vídeo pode ficar um pouco mais longo do que o habitual que vocês estão acostumados aqui no canal. Mas vamos conversar, vamos debater, vamos colocar os assuntos na mesa para essa off-season, que para o New York Knicks é muito importante, porque nós estamos no caminho certo. 2 anos seguidos em semi de conferência e partimos aí, quem sabe, para uma final de conferência. Mas quais são os alvos do Knicks para essa próxima off-season? O que sabemos é que de concreto nós temos aí uma base sólida do elenco, né? Que temos Jalen Brunson, temos Josh Hart, Donte DiVincenzo, Miles McBride, Julius Randle e Mitchell Robinson, né? Esses são jogadores aí titulares que estão sempre entre, né, os titulares jogando, ajudando o Knicks nessa última temporada e alguns nas últimas, né? Então esses jogadores a gente não vai falar muito deles porque eles têm contrato e o contrato deles nem acaba agora, né? O Randle acaba na próxima, o Jalen Brunson também acaba na próxima, mas o Brunson vai renovar. E o Josh Hart é o jogador do atual elenco com contrato mais duradouro, né? Acaba lá pela temporada 28, 29, se eu não me engano. Então vamos falar aqui então dos free agents do Knicks para a próxima temporada. Dos jogadores que vinham jogando, temos aí peças importantes que vão se tornar free agent a partir aí do mês de julho, né? Um deles é o Isaiah Hartenstein, que a gente tem falado dele aqui no canal, que é muito difícil que o Hartenstein fique no New York Knicks pelo que ele está pedindo de valor, que é em torno de 20 milhões de dólares, e parece que o Oklahoma City Thunder está disposto a pagar isso para ele. Mas por enquanto só são boatos. Ele não é jogador do Knicks para a próxima temporada e o Knicks tem que ficar atento, né, para renovar com ele. Outro jogador também aí do front, né, um ala pivô, um pivô, que é o Precious Achiuwa, que veio na troca com o Giannobi e foi um jogador que ajudou muito o New York Knicks naquele período, principalmente de lesões, né, onde a gente não tinha sequer pivô para jogar e o Achiuwa jogou vários jogos ali, até chegando com médias de double-double. Agora falando da galera ali mais do backcourt, né? Temos o Alec Burks, que veio na troca ali no dia que fechou o mercado de trocas do Detroit Pistons. Esse eu acho que dificilmente fica. O Knicks tem jogadores ali na parte de trás da quadra. Nós temos o draft, que vamos falar daqui a pouco sobre isso. Eu acho que o Alec Burks não vai ficar no New York Knicks, ele foi um cara que contribuiu pouco. Quando ele apareceu foi nos jogos decisivos ali contra o Indiana Pacers nos playoffs, por mais que não tinha peças. E agora o mais importante de todos, que é o OG Anunoby, né? O Knicks sempre foi apaixonado por esse cara, né? O Leon Rose e o Tom Thibodeau, né? E esse cara chegou, mudou totalmente a estrutura defensiva do time, foi um cara que agregou muito, pois as lesões atrapalhou muito o caminho dele no New York Knicks. Aqui eu nem vou falar muito, porque a gente já sabe, a gente tá careca de saber dessas lesões do OG Anunoby, que foi ali no mês de fevereiro, mês de março, e depois na série contra os Pacers. E ele é um cara que é o seguinte, ele tem contrato ainda, mas é o contrato de play option, e os jogadores têm até um certo dia para decidir, que se ele quer ficar com esse contrato de play option, 19 milhões de dólares que ele tem para receber na próxima temporada, ou ele declina esse play option e fica livre no mercado. A intenção do Knicks com certeza é ficar com ele. Tem outros times aí que estão interessados nele, principalmente o Philadelphia, porque o Philadelphia é o time com maior salary cap dessa próxima temporada, né? Eles têm praticamente só lá o Wemby e o Maxey garantido. Mas voltando a falar do OG Anunoby, ele é um cara que vai querer receber ali de 30 a 35 milhões de dólares. Na minha sincera opinião, como mero torcedor do New York Knicks, assim como vocês, eu gostaria de ficar com ele. Porque ele é um cara que se machuca? Mas essa temporada foi atípica dele. Ele é um cara que tem média de 60 a 65, de 55 a 65 jogos. E além de tudo, é um cara jovem, né? Ele não tem nem perto de 30 anos.
Eu acho que vale a pena o investimento. A gente colocar 4 anos no Anunoby ali, pagando 150, 170 milhões de dólares, é um cara interessante para esse time. Então, gente, já vou pedindo aí. Estamos conversando sobre New York Knicks, sobre essa off-season. Deixa seu like aí embaixo, por favor, que isso ajuda demais o conteúdo aqui do canal Knicks BR TV. Se você está chegando aqui, se inscreva. Ajude o Knicks BR TV a chegar aos 1.000 inscritos até a próxima temporada, gente. Pô, falta aí, hoje é 12 de junho, falta 4 meses e alguns dias para a temporada, ou seja, 130 dias. Me ajuda a chegar nessa meta, porque eu gosto muito de estar aqui conversando com vocês sobre o New York Knicks. E vocês sabem que aqui a gente só fala de New York Knicks e opinião, informação. Então, ajuda aí o Knicks BR TV a chegar aos 1.000 inscritos. Voltando então aqui, gente, falando um pouco então, e tem um último jogador que é o Bogdanovic, ele também veio da trade. O dele é um salário de 19 milhões, só que não é garantido. Então o Knicks precisa ver que se vai querer ficar com ele, se não, porque se o Knicks não fica com ele, abre 19 milhões no cap, e é um valor interessante para tentar buscar outro jogador. O Knicks tem que decidir se vai querer ou não ficar com ele. Na minha opinião, Bogdanovic foi um jogador importante. Infelizmente ele não pegou o elenco saudável, né? Eu lembro que quando a gente trocou ele, eu fiz até um vídeo aqui falando que o New York Knicks tinha um dos melhores elencos, com um time completo, e realmente, né, se o time do Knicks está completo, pô, com o Bogdanovic vindo do banco, pô, ia ser excelente. Mas na minha opinião, deixaria ele, porque é difícil achar um cara que tem um chute desse de 3, um cara com bom aproveitamento, além de tudo, é um cara experiente nesse grupo jovem do Knicks, né? Muita gente coloca o Bronson como grande líder, e o grande líder tem 27 anos, né? Então, o Bogdanovic é bom para dar ali um que a mais na experiência. E tendo em vista de tudo isso que eu falei, né, dos jogadores do Knicks que estão no elenco, daqueles que podem renovar, com todos eles renovando, vamos tirar o Hartenstein, porque eu acho muito difícil. O Knicks, para mim, no mercado de free agent, tem que praticamente ir atrás de um pivô, óbvio, né? Urgente, porque só o Mitchell Robinson, infelizmente, não dá para contar com ele. Robinson é um jogador que se lesiona muito e pode deixar o Knicks na mão em algumas situações. Então, se você mantém a espinha dorsal do time titular, vamos colocar aqui que no primeiro dia de jogo de temporada regular, a gente tem Bronson, DiVincenzo, Anunoby, Randle, aí falta um pivô, né? Falta um pivô. Pode colocar aqui o Mitchell Robinson, vamos colocar o Mitchell Robinson. McBride, Josh Hart. Acho que aí falta reforçar um pouco mais o banco, né? E o Bogdanovic. Então a gente tem 8. O Thibodeau gosta de jogar com uma rotação de 9, né? Aí vamos linkar esse assunto do elenco titular com o próximo, que é o draft. Nós temos aí 2 escolhas de primeiro round no draft, que vai acontecer no final desse mês, se eu não me engano, daqui 2 semanas. Acho que é na última quinta-feira desse mês de junho. Então deve acontecer ali por volta do dia 28 de junho. E muitos mocks aí tem colocado um jogador, um shooting guard e um cara grande, né? Porque a gente tem a nossa escolha, a escola do Dallas Mavericks. E o Knicks recentemente não vem draftando assim muito bem, né? Porque 23 não tivemos escolhas. E 22, o Leon Rose trocou todo mundo. Então o nosso último draft que teve alguns jogadores ali são jogadores que praticamente nem estão mais, né? Que é o Quentin Grimes. Então, o Obi Toppin, né? O Quickley. Então assim, o Knicks é um time que não mantém muitos jovens, né? Mas eu acho que é importante para compor o elenco nesse momento. Então, se o New York Knicks for mesmo para o draft, então eu vejo aí como principal alvo um pivô para ajudar ali, né? O Mitchell Robinson, um ala pivô, já que temos o Julius Randle e não temos um reserva. E um shooting guard, né? Porque temos ali o Donte DiVincenzo. E do banco aí não temos um shooting guard, né? O Josh Hart não é mais shooting guard, né, gente? Se você pegar a ficha dele lá, tá lá, é SG. Mas ele não faz mais isso, ele é ala, né? Ou ele é a posição número 3, que é o ala, ou ele é o 4, né? Que é o ala pivô. Por mais que ele tenha 1,93 m, ele faça o ala pivô. Então é isso. Draft, se o Knicks for pro draft, pegar um shooting guard ou um ala pivô ou pivô.
E para encerrar o assunto do vídeo, é as famosas trocas, né? Se você é um torcedor do Knicks que já acompanha a franquia há muito tempo, você já está calejado, você vê lá, Karl Anthony Towns, Joel Embiid pode ir pro Knicks, fulano de tal. É porque assim, gente, o New York Knicks é de Nova York, o maior mercado da NBA junto com Los Angeles, e óbvio que qualquer estrela que esteja insatisfeita, eles colocam lá, ele pode ir pro New York Knicks, ele pode ir pro Los Angeles Lakers. Então assim, não caiam nessa, não fiquem hypados, porque isso é normal. Agora, olhando o mercado da NBA, assim, falar, meu Deus, quem que o Knicks pode trazer de estrela para ajudar esse time, sabe assim? Para mudar o patamar, é difícil ter hoje, porque a maioria das grandes estrelas estão com um contrato aí de 4, 5 anos com os times, além dos salários exorbitantes, que beiram aos 50 bilhões de dólares. O Knicks, no seu atual elenco, nem tem jogador para trocar isso. Por exemplo, um exemplo bobo, vai. A gente precisa de pivô. Vamos pegar o Embiid. Quem que a gente vai mandar para o Philadelphia? Fala para mim. Bronson? Hart? DiVincenzo? Randall? Aí você vai desmontar um time todo, toda uma estrutura que é vencedora nos últimos 2 anos para trazer um cara, aí não vai ter ninguém em volta. Já vimos isso com o Carmelo, vocês lembram, né? A gente trouxe o Carmelo e desmontou o Knicks, a prova que a gente não foi vitorioso com ele. Mas esse mercado de trocas eu acho muito difícil. Não é o perfil do Leon Rose fazer loucuras em trades. A prova é que ele trouxe o OG Anunoby sem mandar uma pick sequer de primeiro round. Trouxe o Bogdanovic, também não mandou pick de primeiro round. Então, conhecendo a estrutura e o método de trabalho do Leon Rose, eu acho difícil nós fazermos loucuras grandes para trazer alguma grande estrela para o New York Knicks. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu acho que é isso. As chaves para o New York Knicks nessa off-season. Tá chegando o draft, tá chegando o mercado de NBA, de free agent, né? E eu creio que o New York Knicks não vai fugir muito do óbvio. Vai manter essa estrutura física do time e vai reforçar com peças pontuais. Draft ou mercado de free agent, né? E se você assistiu até aqui, muito obrigado. Foi um vídeo mais longo do que o comum aqui no Knicks BR TV. Já peço aí então, deixa seu like, sua opinião. Se você é novo, se inscreva, compartilhe com seus amigos. E vamos sempre aqui estar conversando do New York Knicks. Um grande abraço e até o próximo vídeo.